O anão jurou amar a cozinheira cega e o que a mãe do milionário viu. A frase soou mais como um segredo do que como um título. Ficou presa no ar pesado da noite, junto com a chuva que parecia querer apagar os contornos da cidade. Numa metrópole que não para, onde luzes neon disputam atenção com buzinas e guarda-chuvas rasgados, uma pequena aposta de amor e um gesto simples mudariam o destino de 3 vidas em cadeia, sem que ninguém, à primeira vista, percebesse a forma exata do recomeço. Paula caminhava pela calçada molhada com o passo seguro que a experiência lhe dera. A bengala batia no concreto com um ritmo que para outros passaria desapercebido. Era o metrônomo de sua rotina. Ela sabia onde cada árvore começava, onde a boca de lobo deixava a água subir um pouco mais, em que ponto a calçada cedeu outrora e ainda fazia um leve abauamento pela raiz do ipê. A chuva batia no capuz do casaco, desenhando linhas brilhantes que escorriam para o chão. Havia cheiro de café e de óleo quente vindo de uma lanchonete à esquina. O vapor subia como um convite. Ela sorriu para si mesma. Imaginar um prato que ela acabaria preparando aquecia a alma. A função de cozinheira não era só trabalho, era vocação. Paula sabia ouvir a cozinha. O som da panela, o clique do fogão, a batida de uma colher no fundo do tacho diziam mais do que manchetes de jornal. A cegueira não a definia a competência no fogo, a memória dos temperos, o cuidado com o pão que crescia quando alguém tinha um dia mais difícil. Hoje tinha uma entrevista, um restaurante novo, convite para provar seus exames e talvez, finalmente, uma chance de estabilidade. Não era um favor, era reconhecimento de aptidão. Ela ajeitou a pastinha plástica com as cópias do currículo e o papel amassado com os contatos. Deixou o dedo passar na medida dos papéis como se os folheasse com os olhos. Do outro lado da rua, a cidade mostrava sua pressa. Motoristas reduziam, aceleravam, desviavam. No ar, a sinfonia urbana, freios, buzinas, passos apressados. Pessoas com guarda-chuvas entortados seguiam com o que precisavam. Alguém espiou o celular antes de atravessar. Outro carregava sacolas plásticas em absoluto silêncio, protegendo o conteúdo como se fosse frágil demais para ser molhado. Em meio a tudo isso, uma figura frágil deslizava da calçada para o chão. Dona Marinalva, que vestia um casaco claro mal abotoado e um chapéu que perdeu o formato para a chuva. O corpo dela se dobra com a surpresa, os braços se levantam buscando algo que já não seguram. Ninguém, à primeira olhada, viu que a boca da bolsa havia aberto e que um pequeno bilhete amarelado tinha saído de dentro. O tom da cena mudou. A pressa se manteve, os passos continuaram, mas entre uma freada e outra havia quem olhava rápido e seguisse. Foi um daqueles momentos em que a cidade julgou ser mais seguro virar a cabeça. Alguns se convenceram que outra pessoa já ajudaria. Outros não acreditavam que aquilo lhes coubesse. A chuva, indiferente, não escolhia heróis. Apenas molhava a coragem de quem a tinha. Paula ouviu o som da queda antes de ver qualquer coisa. Um ruído seco, abafado, que era tanto o corpo de Marinalva encontrando a calçada quanto o ar arrancado de quem não espera. A bengala hesitou. Sem hesitar muito depois, Paula cruzou a rua com passos conhecidos, guiados por ecos. O tilintar das correntes no casaco da idosa, o murmúrio de alguém que chamou por socorro, o som de sapatos que diminuíam a distância. Sua mão direita encontrou o ombro de Dona Marinalva antes de qualquer palavra. Aquela pele era fina como papel, úmida de chuva e tremia de frio e de surpresa. "Fica quieta, dona, eu tô aqui." A voz de Paula era firme e calma, nada paternal. Havia ali o tom de quem sabe o que fazer com as mãos e com o coração. Ela falou mais para orientar do que para confortar, enquanto procurava o caminho pelo rosto da mulher com a ponta dos dedos. Os olhos de Marinalva estavam abertos, turvos pela chuva e pela dor, e demoraram alguns segundos para fixar naquele contorno que a tocava agora. "Moça," a voz saiu fina, enrolada na água da chuva. Eu me perdi." Paula sorriu, aquele sorriso que acolhe sem dó nem esmola. "Não se preocupe, vou ajudá-la, dona." E ajudou. Foi rápido e sereno, mão na clavícula para subir o corpo, braços para acomodar, cautela para não causar mais dor.
Aproximou a figura para a calçada mais firme e, com a ajuda da bengala, apoiou a cabeça amparando a nuca com cuidado improvisado. Pessoas tiraram fotos com o celular na dúvida de intervir. Carros formaram fileiras enquanto um motociclista buzinou e virou a esquina. Mas ninguém se aproximou para tocar e sustentar como Paula fazia com naturalidade. Enquanto Paula segurava Dona Marinalva, sentiu a bolsa escorregar mais ainda, aberta contra a água. O bilhete amarelo, agora úmido, perguntou por atenção. Com a ponta dos dedos, Paula encontrou uma carteira simples, um documento e uma fotografia pequena em preto e branco. A fotografia mostrava uma mulher mais jovem, sorrindo. Ao lado, um homem que lembrava autoridade nas mãos e paciência no olhar. Paula pousou a mão sobre a foto por um segundo que era só dele. Uma repercussão de histórias que sempre duram mais que as manchetes. Foi então que alguém interrompeu a cena com urgência diferente. Um carro preto, moderno, luzes ligadas, freou em zigue-zague. A porta se abriu e um homem saiu em passos largos, a gravata molhada, a expressão marcada por um tipo de ansiedade que só quem deixou de responder a um telefonema urgente conhece. Alexandre Prado olhou em volta, com olhos que já sabiam acionar recursos, celular, contatos, um número que poderia resolver qualquer problema. Quando viu a mulher no chão, a pressa virou pânico. A mão estalou no telefone e a voz dele saiu cortada. "Socorro, minha mãe!" Paula mantinha a calma que era dela. Vender histórias ao público é fácil, manter compostura diante do drama real é tarefa diferente. Ela não fingiu saber de riquezas ou de nomes. Tocou a pele de Marinalva sem olhar o documento, apenas para entender a gravidade. A idosa não despertava para o escuro com facilidade. A respiração era lenta demais. Um senhor com o casaco ensopado puxou uma jaqueta do porta-malas e ofereceu sem mostrar o rosto. Um jovem médico que passava no ponto de ônibus chegou junto e checou pulso, pressão, procurou sinais de fratura. A urgência virou sinfonia. Levem para o hospital, chamem uma ambulância, segurem a cabeça. Alexandre aproximou-se, a voz quebrada de culpa, tentando encontrar caminho. "Mãe, mãe!" A palavra saiu com um fio de terror. Ele tocou o rosto da mulher e não foi reconhecimento que o atingiu logo, foi a sensação de ter muito tempo perdido. O contato era um choque de memórias, mãos pequenas que ensinaram a escrever, noites em claro por doença, festas onde um sorriso dispensou todo o resto. Seu coração batia com pressa. Ele sabia, por instinto e pela vida que escolheu, que cada segundo era avaliado em consequências. Ao mesmo tempo, havia vergonha, um tipo sólido de remorso que não se dissolvia com dinheiro nem explicações. Foi num segundo que a cidade voltou a mostrar seu rosto, o do desinteresse e do julgamento silencioso. Alguns cochicharam. Será que ela mora sozinha? Como pode um homem tão bem-sucedido deixar a mãe sozinha? Isso aí é obra do destino para dar uma lição. Alexandre sentiu o peso dessas vozes como se fossem pedras apertadas na garganta. Ele era reconhecido, conhecido, e agora, naquela calçada encharcada, o público se tornava testemunha de uma falha íntima. Paula, que até ali não soubera de nomes, de títulos ou de poderes, olhou para Alexandre com uma franqueza que tocou mais do que qualquer documento poderia ter feito. "Ela caiu, senhor. A senhora precisa de socorro." Havia firmeza na palavra e ausência de condescendência. Não era piedade, era ação. Alexandre murmurou que sabia, que a levassem, e ofereceu, desajeitado, a mão para ajudar a mover a mãe para dentro do carro. O jovem médico, porém, disse que era melhor esperar a ambulância por prudência. Entre um e outro, a escolha foi feita. Alexandre, dominado pela pressa do sangue, optou por acelerar, tanto em carro quanto em vida. Pediu ao motorista para levá-los ao hospital mais próximo e, antes de fechar a porta, olhou para Paula com algo como uma tentativa de retribuição. "Como posso agradecer?" Paula respondeu com a simplicidade de quem conhece a própria dignidade. "Me ajude a levar a senhora com calma. Afinal, o que a senhora precisa primeiro é de presença." A frase não era uma cobrança direta, era uma marcação de lugar. Presença, explicou a voz que vinha segura, tinha mais poder do que qualquer gesto midiático.
Alexandre não sabia então que seria essa frase, simples e direta, que abriria caminho para uma conversa que ele evitava por anos. No bolso do casaco, uma mão tocou a fotografia que se encharcara parcialmente. Alexandre, inquieto, puxou-a e vislumbrou a figura jovem, a mãe em tempos menos doentes, o rosto que havia pago noites em claro para criar ordens e ensinar a falar. Um bilhete saiu do fundo da bolsa com um endereço antigo e uma canção escritas de punho trêmulo. Volto já, parecia dizer a tinta que resistia à chuva. Era um pedaço da vida que não precisava de cofres para ser reconhecido. E então, num instante que seria lembrado por alguns como um ponto de virada, surgiu outra pequena história ao lado da principal. Alguns metros abaixo, sob a marquise de uma padaria, um homem pequenino observava a cena. Seu nome era Jonas. Ele não era o curioso do bairro, nem uma caricatura de folhetos. Era um homem de estatura reduzida, que sempre se movia com a dignidade aprendida de quem aprendeu a ocupar espaço mesmo onde o mundo oferece pouco. Jonas conhecia Paula. Havia algo entre eles que não se explicava por grandes palavras. Uma fidelidade diária em pequenos gestos. Na manhã anterior, quando as portas do mercado fecharam cedo por causa da chuva, Jonas buscara abrigo e sentara ao lado de Paula no mesmo banco de cimento. Havia trocado olhares de quem sabe que cada pessoa carrega uma história. Sem cerimônia, ele tirou do bolso um pedaço de pão e ofereceu. "Come comigo?" disse, com voz rouca. Ela sorriu, aceitou e dividiu o mundo em duas partes, a dela e a do outro. Naquele dia, ele não prometeu riquezas, prometeu presença. "Eu prometo que vou estar sempre por perto", dissera, com a sinceridade simples de quem não mede a vida em títulos. Jonas era pequeno. Sua voz não ecoava por palcos, mas tinha uma firmeza que não se dobra diante da opinião alheia. Agora, ali na chuva, ele observava sem se impor, mas com a decisão de sempre. Ficaria. Não era um gesto teatral, era cotidiano. Quando Alexandre e os outros ajeitaram a mãe no banco de trás do carro, Jonas se aproximou e ofereceu a sua ajuda para cobrir os ombros de Dona Marinalva com um casaco seco que guardara, talvez por intuição, na mochila. Paula percebeu o gesto e, mais do que agradecer, sorriu de reconhecimento. O rosto de Jonas transpareceu uma alegria humilde. Ver que quem amava precisava de cuidado e, ainda que invisível para muitos, ele estava ali para cuidar. A pressa de Alexandre fez o motor roncar com agressividade. Ele dirigiu com as mãos firmes, pensamentos acelerados, memórias entrelaçadas com frustrações. Seu reflexo naquele carro era de quem tem muitos mecanismos prontos, telefonemas, agendas, recursos. Mas ali no banco de trás, a mãe respirava como se o tempo dela fosse outro, mais lento e cheio de possibilidades de reconciliação que ele vinha adiando. Alexandre sentiu algo abrir dentro dele, uma porta de culpa que fazia barulho de vento. As promessas que ele nunca cumprira se apresentaram nitidamente. Almoços cancelados, ligações não atendidas, aniversários transformados em mensagens padronizadas. Ele percebia que o sucesso público não era a medida do cuidado. Havia falhado em estar. No hospital, as luzes frias recepcionavam com passarela de neutralidade. Enfermeiros pegaram prontamente com voz profissional, perguntaram por antecedentes, por medicamentos, anotaram o que puderam. Enquanto a equipe agia, Paula permaneceu ali, incerteza e confiança misturadas. Ela dava atenção ao que podia. A mão que segurava a foto, o casaco da senhora, a bolsa com o bilhete. Jonas manteve-se a uma distância respeitosa, sem alarde, pronto para qualquer pedido. Alexandre, por sua vez, não conseguia dormir sob a luz do corredor. Cada passo que a equipe dava dentro da sala ecoava seu julgamento interno. Houve um momento de silêncio, aquele silêncio que nasce quando as palavras parecem inadequadas. Marinalva, em repouso, emitia respirações curtas. Alexandre sentou numa cadeira plástica no corredor e deixou a cabeça cair entre as mãos. Passaram os minutos, e com eles vieram imagens. Sua mãe ensinando a amarrar gravata, o sabor de um mingau em manhãs frias,
a voz que contou histórias de perseverança. Sabia que, em frente à sua ausência, a omissão falava alto. Era hora de aprender a ser pequeno, não por condição, mas por honestidade. Paula não era mulher de discursos longos. Quando perguntaram onde ela trabalhava, respondeu com a verdade simples. Cozinhava onde podia, fazia bicos, levava satisfação atrás de panelas. Não pediu nada além do espaço para executar seu ofício. Mas a intervenção tinha gerado uma curiosidade que poderia transformar reconhecimento em reparação. Alexandre, ainda um meio zonzo, observou a naturalidade com que a cozinheira cuidara de sua mãe. Havia no gesto a competência que dinheiro não compra: paciência, tato, respeito. Ele começou a entender que o modo como as coisas se faziam, assim, sem holofotes, era capaz de restaurar o que sua ausência havia danificado. Enquanto os médicos avaliavam, Jonas permaneceu do lado de fora da sala, encostado numa parede fria, recolhendo num silêncio seu próprio juramento de amor. Não havia palmas nem câmeras, apenas o som de sua respiração e a certeza de que queria estar presente. Ele lembrou do dia em que, trêmulo e sincero, dissera a Paula: "Se você quiser, eu cuido do nosso cafezinho de manhã." Ela rira da promessa, não porque fosse ridícula, mas porque era honesta. Jonas não era obstáculo nem anedota, era um companheiro que tinha um recorte de mundo que possibilitava cuidados cotidianos, o verdadeiro tipo de lealdade que transforma sobrevivência em convivência. Na sala de espera, Alexandre dividiu um breve diálogo com Paula. As palavras foram medidas, não por estratégia, mas por um desconforto que não cedia a roupagens de justificativa. "Sinto muito", disse ele, "não devia ter deixado a senhora sozinha." A confissão saiu pequena, mas carregada. Paula olhou para ele com aqueles olhos que, mesmo vedados, percebiam o tom da alma alheia. "Presença, senhor. É isso que sua mãe precisa mais do que qualquer outro remédio." Ela disse aquilo com a mesma naturalidade de quem prepara um caldo, simples, nutritivo, eficaz. Alexandre sentiu então o peso daquelas palavras. Não foi um sermão, foi uma constatação. Ele se deu conta pela primeira vez de que a ausência não é vencida por presentes caros, nem por desculpas bem articuladas. É vencida pela insistência diária. E insistência diária exige disponibilidade, algo que ele teria de decidir ter. Fora da sala, a chuva continuava, persistente. A cidade não havia mudado de caráter, apenas estava testemunhando como, nas bordas, gestos minúsculos fazem o trabalho pesado de reconstituir o humano. Nas mãos de Paula, a fotografia encharcada era agora uma peça de prova de que as memórias vêm impregnadas de história. Jonas aproximou-se e, sem grandes palavras, ofereceu a ela o casaco que trouxera. Era um ato de gentileza contínua, sem necessidade de aplausos. A ambulância estacionou com um som habitual. Portas se abriram e as equipes entraram com máquinas e decisões. Alexandre sentiu o coração acelerar. Sabia que, depois daquela noite, teria de escolher se continuaria a oferecer conquistas ao mundo enquanto deixava a família ao abandono ou se começaria de fato a retribuir aquilo que construíra. Havia ali, em potencial, uma reparação, não instantânea e nem espetacular, mas concreta. Emprego, registro, presença. Entretanto, naquele ponto, nada estava decidido. Havia apenas um momento carregado de possibilidades. Quando a maca entrou e os passos se aproximaram do carro, uma enfermeira ergueu a voz e pediu a documentação. Alexandre, visivelmente tremendo, puxou a carteira e encontrou o registro antigo da mãe com mãos que, por um instante, vacilaram ao segurar aquele papel. Paula, observando tudo, sentiu uma mistura de pena e esperança. Piedade não é sentimento que guia gestos, a esperança, sim. E a esperança dela sempre foi de fazer seu trabalho bem feito e ser reconhecida por isso. O carro partiu rumo ao hospital com luzes piscando na chuva. Dentro dele, a respiração de Dona Marinalva parecia um relógio que ainda podia ser acertado. Alexandre dirigia com um silêncio que falava mais do que um discurso. Jonas, deixando a cena, sabia que seu lugar era ao lado de Paula.
Não porque a situação exigia heroísmo, mas porque as pequenas fidelidades fazem resistir a alma humana. Paula, por sua vez, permaneceu no ponto onde a ação aconteceu até que sentiu com o corpo e com a certeza de que tinha feito o que devia, que poderia seguir. Seu destino era a cozinha, mas algo mudara. Havia uma linha que ligava ali a uma família que precisava aprender com presença. Em seu bolso, o bilhete molhado guardava um endereço e uma palavra escrita à mão, um convite antigo ou talvez uma lembrança. Alguém reclamaria, perguntaria: quem é ela? Alexandre talvez se perguntasse sobre a mulher que o ajudou. A cidade seguiria o seu curso, indiferente, mas para aqueles três, a cozinheira cega, o anão fiel e o filho milionário, algo havia começado que não cabia mais nos papéis antigos. Era o fio de uma reparação que teria de ser costurado com cuidado, fio por fio, presença por presença. Se você está me ouvindo agora e essa cena toca algo em você, comenta de qual cidade você está me ouvindo. Quero saber onde este tipo de história encontra corações prontos para ouvir. Dentro do hospital, os corredores sorriam em luz fria e o cheiro de antisséptico competia com a memória do café que restava no bolso de Paula. Alexandre foi levado a uma sala para preencher formulários. As perguntas pareciam obrigatórias, e em cada resposta ele se via obrigado a responder também às suas próprias falhas. Um enfermeiro completou a ficha e olhou para Paula com uma pergunta sem palavras. Ela é parente? Paula respondeu simplesmente: não, só ajudei. A frase foi pequena, mas cortou em torno dela o necessário. Não era esmola, era comunhão. Ninguém naquela noite faria daquela ajuda um cheque em branco para redenção instantânea. A reparação, se viesse, teria de passar por trabalho, reconhecimento de aptidões, formalidade no emprego, presença construída dia após dia. Havia um caminho a fazer, e a cidade mesma não o faria por eles. Enquanto a equipe de plantão tomava conta de Dona Marinalva, Alexandre permaneceu no corredor, olhos fixos no chão. Memórias vinham pontuadas como fotos em sequência, um café esquecido no aniversário, uma voz sem resposta na madrugada, um abraço que se transformara em compromisso adiado. Ele sentiu remorso que não podia pagar com promessas, precisava mostrar com ações. Lá fora, Jonas cruzou com Paula antes de ela ir embora. Ele segurou-lhe a mão, gesto simples, sem plateia, e disse: eu falei que ficaria. Paula apertou a mão dele de volta. Não era drama, era aliança. Ela precisava retomar sua caminhada para a entrevista. As panelas não esperam muito, mas a noite deixara marcas que, quando secas, se transformariam em lembranças. E essas lembranças, alimentadas por pequenas decisões, abririam espaço para uma história maior. O carro de Alexandre partiu, levando em seu banco de trás um peso que dinheiro não resolve. A rainha da metrópole continuou a chover, lavando fachadas e deixando rastros. No entanto, o que fora derramado naquelas horas era diferente. Lágrimas de uma família que talvez tivesse começado a aprender o que significa pertencer. Paula seguiu a pé, com a bengala a marcar a alqueçada. Jonas caminhou ao lado dela como sempre caminhara, pequeno em estatura, gigante em fidelidades. Nenhum aplauso, apenas passos, a chuva e a promessa silenciosa de presença. A cena que se desenhara naquela noite era um ponto de interrogação. Um filho influente fora de casa, uma mãe que precisava, uma cozinha que precisava de mãos competentes, um homem pequeno que prometeu amor. Nada estava decidido. Mas havia, pela primeira vez em muito tempo, disposição para começar. As próximas horas dariam o tom do que viria. As próximas horas dariam o tom do que viria. Alguns juramentos precisariam ser provados, e as palavras de remorso teriam de se traduzir em dias de companhia. A cidade, sempre apressada, observava de longe. E no corredor do hospital, quando a porta se fechou atrás da equipe médica, um silêncio pesado caiu. Não de vazio, mas de expectativa. O palco se preparava para a cena mais difícil, o momento em que Alexandre teria de escolher não apenas entre carreira e família, mas entre orgulhos antigos e pequenos atos que, acumulados, fazem uma vida inteira reerguer-se.
Paula, por sua vez, voltaria à sua simples grandeza, cozinhar com amor, exigir respeito e, se fosse preciso, aceitar uma oferta que reconhecesse sua dignidade. Jonas continuaria sendo a prova viva de que o amor fiel não precisa ser heróico, precisa ser presente. A história não acabava ali, estava apenas começando a encontrar o fio que a sustentaria. No instante em que os passos ecoaram pelo corredor e a chuva deu uma trégua, um nome foi sussurrado de forma quase pueril. Mãe, eu vou consertar isso. As palavras caíram e ficaram no ar como promessa, mas promessas valem tanto quanto as mãos que as cumprem. E as mãos, naquela noite, ainda precisavam ser postas em ação. Mãe, eu vou consertar isso. A frase saiu como promessa, mas pesada como algo que precisa ser costurado. Ela ficou lá na garganta de Alexandre, junto com o sabor de remorso e uma vontade nova que não se sustentaria apenas no calor de uma noite. O que vinha depois era rotina, presença que se faz com horas, falta que se preenche com atos que se repetem, paciência que se mede em detalhes. Dentro da sala de observação, o monitor marcava respirações regulares, a enfermeira anotava os sinais e um médico de semblante calmo explicou o necessário com voz de quem fala para corações ao mesmo tempo frágeis e teimosos. Foi uma queda por exaustão e hipotermia leve. Precisamos monitorá-la por algumas horas, fazer alguns exames, ver como responde. Alexandre ouviu e, por instinto, quis oferecer tudo que o dinheiro podia comprar. Médicos particulares, horários, exames. Depois de um segundo, olhou para a mão da mãe, enrugada, depositada sobre o lençol como se pedisse tempo. Havia coisas que redimiam mais do que aparelhos. Havia presença. Paula, permanecendo no corredor, conversou com a recepcionista e com o enfermeiro que a olhou curioso. Como posso ajudar com a papelada? Perguntou Alexandre com a pressa de quem de repente não quer perder nada. Paula respondeu. Se quiser, eu posso esperar enquanto resolvem, mas a senhora precisa de calma. A simplicidade daquela fala, mais do que a eficiência, deu a Alexandre uma linha prática. Precisava organizar assistência adequada sem transformar aquilo em espetáculo. Pediu ao recepcionista que preparasse uma lista de documentos, telefonou para o escritório para avisar sobre ausências e abriu sua agenda para encaixar a vida privada onde antes só havia compromissos públicos. Quando a situação acalmou, Alexandre acompanhou a mãe para um leito mais confortável. O olhar de Marinalva encontrou o do filho com uma mistura complicada de dor e alívio. Ela pressionou a mão dele, num gesto que continha mais do que palavras. Meu filho, você veio. A falta estava dita sem acusação, só constatação. Alexandre, com as mãos tremendo um pouco, prometeu com pequenos gestos, sentou, pediu água, ajeitou a manta. Não era suficiente, ele sabia, mas era o primeiro passo visível. Na manhã seguinte, enquanto ainda ressoavam no corredor as luzes do plantão, Alexandre decidiu que não bastaria pagar a conta hospitalar daquela noite. Precisava tomar medidas para que a mãe tivesse companhia e cuidados sem que isso virasse uma humilhação para ela ou para quem prestasse o serviço. Lembrou-se de Paula, a maneira como ela segurara a mãe, como a falara sem dó nem fingimento. Havia ali competência, tato e disciplina. Decidiu procurar a cozinheira e também esclarecer para si mesmo o que significava reparar. Encontrá-la foi mais fácil do que imaginara. Paula havia passado a noite na casa de uma vizinha que a acolhera com um cobertor quente. O corpo da cozinheira pedia descanso, mas sua mente já se fazia calcular minutos de deslocamento, receitas, nomes de ingredientes. Jonas, fiel ao costume de estar por perto, já havia visitado cedo, trazendo um pão fresco e uma xícara de café morno. Encontraram-se na pequena cozinha da vizinha, num espaço onde a conversa se mesclava com o cheiro de pão. Alexandre entrou sem muito ar de formalidade, não por falta de educação, mas porque aprendeu na pressa que não há demora que resolva estas coisas. Paula, disse ele, com a voz que buscava a fronteira entre gratidão e proposta. Ela reconheceu o timbre, embora a memória dele não fosse imediata. Quando ele explicou que era o filho da senhora que caíra, as peças encaixaram. As mãos de Paula, ainda marcadas pelo contato com a chuva e o abrigo temporário, pousaram sobre o copo de café. O que o senhor quer? Perguntou ela direta. A clareza no tom não lhe tirava doçura, era apenas o cuidado de quem trabalha com o ritmo exato das coisas. Alexandre falou sobre reconhecimento, sobre emprego, sobre pagamento justo, sobre formalidade.
Queria oferecer mais do que um favor, queria um vínculo. Paula escutou. Perguntou o que isso implicaria, não para testar o homem, mas para preservar sua dignidade. Quanto eu vou trabalhar? Qual será a carga? Haverá carteira assinada? Eu preciso de segurança, não de promessas bonitas. Alexandre havia estudado contratos e juramentos, agora precisava aprender a conversar com a vida cotidiana. Pediu tempo para organizar tudo e disse que não estava procurando alívio momentâneo, mas algo que reconhecesse a aptidão. Propôs que ela viesse ao endereço da família para uma conversa formal, com detalhes de horário e pagamento. Ofereceu também que ela fosse registrada, que houvesse plano de saúde e benefícios compatíveis. E mais do que isso, explicou com voz sincera: quero que seja por sua competência, não por pena. Você nos ajudou porque soubemos que podia, e eu quero agora honrar isso de uma forma concreta. Paula ouviu e reparou nos olhos dele. Havia algo diferente, menos defesa, menos pressa. Aceitou a proposta de se encontrar para uma entrevista formal. Não aceitou imediatamente por se sentir grata. Aceitou porque a oferta parecia justa. Antes de sair, Jonas segurou a mão dela e, sem grande espetáculo, disse: eu vou com você, se quiser. Havia na fala de Jonas uma firmeza que obrigava ao silêncio. Não era para controlar, era para estar. Nos dias que se seguiram, Alexandre enfrentou a burocracia que muitas vezes separa intenções de ações. Havia contratos a redigir, proposta de emprego a ser formalizada, a questão de como integrar uma cozinheira cega à rotina de uma casa grande, os detalhes necessários para que a relação profissional não fosse invasiva. Ele conversou com advogados do escritório que também eram sua família de trabalho e insistiu. Queria que o vínculo fosse digno, com horário claro, férias, registro e pagamento compatível com a função, e não o tipo de remuneração que se oferece quando se quer apenas comprar uma dívida moral. Era importante que Paula continuasse sendo dona do próprio tempo e respeitada em sua autonomia. Ao mesmo tempo, em casa, a presença de Alexandre começou a ganhar contornos novos. Ele deixou o celular no mínimo durante algumas manhãs, atendeu menos reuniões, passou a comparecer a consultas médicas, a acompanhar a mãe em exames. Não era espetáculo para redes sociais, era ajuste de prioridades. A transformação não foi linear. Houve dias em que as velhas desculpas voltaram, encontros cancelados, telefonemas ignorados. Mas o arrependimento que outrora fora apenas sentimento transformou-se em disciplina quando ele marcou no calendário visitas que se repetiam e as cumpriu. Houve conversas difíceis entre mãe e filho. Marinalva, com voz que às vezes tremia, pediu por gestos simples. Não queria luxo, queria companhia. Queria que ele a visse como gente que precisava de cuidado e não como um projeto que se resolve em 2 encontros por mês. Eu não preciso que me comprem coisas, Alexandre. Eu preciso que você me sente à mesa, que segure minha mão quando a noite vier. Essas palavras cortaram como facas finas, porque eram diretas e honestas. Pediam mais do que arrependimento, pediam presença real. Paula, quando começou a trabalhar na casa, trouxe consigo algo que nem o dinheiro vendia: metodologia. Organizou a cozinha de modo que fosse eficiente e segura para alguém com baixa visão. Colocou etiquetas em alto relevo nos frascos, organizou recipientes por sensação e peso, ensinou a família a maneira correta de dispor a louça para que ela pudesse trabalhar com independência. Demonstrou com calma suas habilidades. Não era apenas sentir o sal, era entender o ritmo do fogo, prever o ponto do arroz e a crocância do pão. Seu trabalho ganhou respeito desde o início, porque o cuidado e a excelência se percebiam no prato. Jonas, por sua vez, permaneceu leal ao seu lugar de companheiro. Não apareceu como um salvador, mas como presença fiel. Trouxe frutas, organizou pequenos cafés da manhã para que Paula tivesse quem a ajudasse a atravessar a cozinha quando a luz não era suficiente. Sentou-se a conversar com ela ao final do expediente. Com o tempo, as conversas foram mais do que promessas, transformaram-se em planos. Eles conversavam sobre abrir algo pequeno, um café modesto onde Paula pudesse ser dona do tempero e Jonas pudesse cuidar do atendimento, onde o olhar sobre a pessoa que atendia fosse de respeito e acolhimento. Havia algo de reparação também nisso, um espaço próprio, onde o trabalho seria valorizado e não apenas aceito por pena. A família de Alexandre, no começo, reagiu com surpresa.
Amigos, colegas e pessoas do círculo do empresário olharam com estranheza quando ele começou a reduzir compromissos públicos e dedicar mais manhãs a consultas e tardes a reuniões sobre como formalizar a assistência domiciliar. Alguns sussurraram que ele perdia relevância, outros, mesmo dos que o elogiaram, estranharam a prioridade. Mas Alexandre aprendeu a não medir as próprias escolhas pelo aplauso alheio. Mediu-as pelo peso que tinham no dia a dia da mãe. E quando a mãe, num almoço simples preparado por Paula, sorriu de um jeito que não via há anos, a calma se mostrou que ele escolhera bem. A transformação também teve ajustes práticos. Foi necessário adaptar a casa para a segurança de Marinalva. Barras no banheiro, um bom leito, iluminação adequada e, sobretudo, um plano de cuidado que combinasse visitas de profissionais de saúde com a presença diária. Alexandre contratou fisioterapia domiciliar e uma equipe de enfermagem para visitas regulares, mas assegurou que esses serviços fossem complementares à convivência e não substitutos do abraço humano. A casa começou a cheirar a caldos caseiros, feitos com tempo, e as conversas durante as refeições não eram apenas sobre aparência de sucesso, mas relatos de dias vividos, pequenos encontros que costuravam de novo a família. Nesse processo, houve resistências internas. Alexandre teve dias em que o velho ritmo da vantagem imposta o puxou para longe. Havia ocasiões em que um compromisso de trabalho parecia inadiável. Nesses momentos, a lembrança da mão da mãe pousada sobre o lençol e a voz de Paula dizendo presença surgiam como banco de reserva. Dava força para recuar do afazer e voltar ao que realmente importava. E quando ele falhava, havia reparação. Não se tratava de punição, mas de retomar com sinceridade o que havia sido deixado. O público da cidade que vira o carro preto levar a mulher ao hospital teve sua cota de olhares também. Algumas pessoas comentavam as mudanças no noticiário local. Histórias sobre empresários que mudavam prioridades ganhavam manchetes rápidas. Alexandre aprendeu a manter o foco. Não queria a aparição, queria a mudança. Não deu entrevistas para transformar a dimensão íntima em espetáculo. Preferiu que a reabilitação afetiva acontecesse nas entrelinhas. Numa tarde em que foi ao mercado com a mãe segurando sua mão, num café tomado à tarde sem pressa, numa visita à casa em que trouxera flores e sentou para ouvir as memórias dela, sem propósitos profissionais. Enquanto isso, Paula e Jonas avançaram em pequenos projetos. Organizaram um café comunitário experimental numa manhã de sábado, chamado Só Entre Vizinhos. Não era um negócio para ficar rico, era um passo para a autonomia e para provar que o cuidado que se dá na cozinha também nutre conexões. Paula criava receitas simples, cheias de sabor. Jonas cuidava do atendimento com cortesias, sem alarde, com uma ternura que fazia com que as pessoas se sentissem vistas. O café vendeu bolos e pães, teve um público modesto, mas ganhou aquele que importa, clientes que voltavam porque se sentiam acolhidos. Para Paula, aquilo foi mais do que renda, foi prova de capacidade, de que suas mãos e sentidos tinham valor. Para Jonas, foi uma confirmação, sua promessa de estar ali não era frase vazia. Meses passaram, a mãe de Alexandre recuperou parte do ritmo da vida. Não se tratou de cura milagrosa, tampouco de uma volta à juventude, foi um processo lento de restauração emocional. Ela passou a receber visitas regulares de amigos antigos, retomou leituras leves, escutou rádio nas tardes quentes e frequentemente encontrava gosto na comida feita por Paula. Em muitas jornadas, era a presença que mudava o tom do dia. O filho, que, antes ausente, trouxe flores sem razão, telefonou no meio da tarde apenas para perguntar como ela se sentia, deixou a mesa posta para um jantar improvisado. Essas ações tinham significado porque eram repetidas e não necessariamente grandiosas. Houve também momentos de enfrentamento mais duro. Em certa noite, quando a família se reuniu para o aniversário de Marinalva, Alexandre foi confrontado por um amigo antigo que não entendia sua mudança de rumos e disse num tom de escárnio que ele perdia prestígio. Alexandre sentiu uma pontada de vergonha, mas não recuou. Levantou-se, pegou a mão da mãe e falou, sem necessidade de teatralidade: "O que eu quero é estar aqui com ela." Não era um discurso público, era uma afirmação de valores. O amigo ficou desconcertado.
A plateia pequena, formada por família e poucos convidados, aplaudiu com sinceridade. Em outro episódio, alguém do círculo empresarial sugeriu que contratar Paula como cozinheira do lar seria gesto de marketing social. Alexandre, que já aprendera o suficiente para detectar o tom, respondeu com franqueza: não é marketing, é reconhecimento e necessidade de dignidade. O diálogo mostrou que o mundo das aparências ainda tentava se infiltrar no que deveria ser humano. Era preciso firmeza para manter a linha. O tempo mostrou também que a presença cura em camadas. Marinalva, quando sentia os passos do filho no corredor, dormia mais tranquila. Quando via Jonas chegar com algum quitute para Paula e para ela, sorria e nomeava aquela presença como pessoas que realmente se importam. As palavras de reconhecimento dela, entregues sem drama, tornavam tudo mais verdade. E Paula, que havia entrado na rotina com a tranquilidade de quem conhece seu ofício, passou a ser chamada de tia por algumas crianças que vinham almoçar na casa da família, não pelo sangue, mas pela proximidade de afeto que a comida e o cuidado traziam. A mudança estendeu-se a pequenas práticas do dia a dia. Alexandre passou a comparecer às consultas médicas acompanhando com atenção. Interrompeu uma viagem de negócios para estar presente em uma tarde em que a mãe se sentiu insegura. Passou a ligar, sem pretexto, apenas para ouvir a voz dela. Em certo fim de semana, cancelou um compromisso importante para acompanhar um tratamento e, quando o fez, percebeu que havia descoberto uma dimensão da sua vida que o trabalho não preenchia. Não foi sem custo, algumas negociações foram adiadas, uns contratos remarcados. Mas o custo havia sido, para ele, investimento naquilo que realmente sustentava seu mundo. Atualizar a relação com a própria culpa também foi parte do percurso. Alexandre não buscou absolvição imediata, buscou consistência. Ele entendeu que o reparo exige trabalho cotidiano, marcar presença em aniversários, participar de consultas, perguntar como foi o dia, aprender a dobrar um cobertor. Era necessário que o cuidado fosse recíproco e permeasse a rotina, e pouco a pouco o vínculo se reestabeleceu. Não tudo, nem de uma vez, mas o suficiente para que a mãe voltasse a confiar no afeto do filho. Enquanto isso, o relacionamento entre Paula e Jonas aprofundava-se de modo natural. Não houve pressa nem romantização, houve conversas francas, entendimento de limites, partilha das lutas. Jonas sempre lembrava: eu prometi que ficaria. E ficava, na feira, na entrega do pão, no apoio quando ela precisava ajustar a cozinha à casa grande. Eles sonhavam com um futuro que poderia incluir um pequeno negócio próprio, talvez um lugar onde a comida fosse parte de cuidado e não apenas serviço. Mas o sonho era secundário diante da existência concreta, do trabalho diário e da dignidade conquistada. Houve episódios que testaram a robustez do novo arranjo. Certa vez, durante um evento da empresa, um assessor insistiu para que Alexandre viajasse em serviço. Haviam prazos, acordos e expectativas. Alexandre sentiu o impulso antigo, ir e resolver tudo de longe. Lembrou-se, no entanto, da voz de Paula dizendo uma vez no corredor: presença, senhor. É isso. Exalou. Pediu para adiar compromisso e permaneceu para jantar em casa, preparar a mesa e ouvir as memórias da mãe. Foi uma pequena vitória, privada, que significou mais para a família do que qualquer contrato fechado naquele dia. Os meses transformaram-se em uma rotina que, mesmo instável, era consistente. A casa passou a ter o cheiro do cozido de Paula, que sabia equilibrar temperos. O filho passou a ter a presença que outrora havia substituído por sucesso. Jonas passou a ser presença notável e respeitada. E, sobretudo, o ato de reparar deixou de ser promessa para ser prática. Quando alguém perguntava a Alexandre qual havia sido a maior lição daquela experiência, ele respondia com simplicidade: a vida é feita de presença. Não é só sobre aparecer, é sobre permanecer. Num sábado de primavera, a família organizou um almoço simples para marcar o aniversário de um amigo da velhice de Marinalva. Havia risos, travessas cheias, conversas sobre memórias e histórias que se reencontravam. Paula, como cozinheira da casa, preparou um prato que a mãe adorava, um ensopado que lembrava tardes de infância.
Jonas, por sua vez, atendia com gentileza. Alexandre sentou numa cadeira ao lado da mãe e, num gesto que simbolizava tanto a reparação quanto a nova rotina, colocou a mão sobre a dela. A imagem era pequena, mas cheia. 3 vidas que haviam se cruzado por um instinto de cuidado e que agora se sustentavam por hábito. Ao final do almoço, enquanto a família e os amigos se dispersavam, Alexandre chamou Paula para um momento privado. Havia uma proposta mais formal que tinha o objetivo de oferecer segurança real. Ele quis assegurar que o vínculo profissional fosse sólido, contrato escrito, registro em carteira, plano de saúde e férias programadas. Paulo, o advogado do escritório, elaborara uma proposta que respeitava a legislação e assegurava dignidade. Alexandre pediu que fosse feita do jeito certo, sem infantilizar, sem transformar em ato de caridade. Paulo leu o contrato com calma, sentiu os termos com os dedos, ouviu as explicações e aceitou. Não por precisar, mas porque aquilo alinhava dignidade e trabalho. Jonas, que observava a cena com um sorriso contido, aproximou-se e segurou a mão de Paula. E naquele aperto não havia promessa vazia. Havia a construção de dias em que a reciprocidade venceria a pressa. Não houve celebração grandiosa, havia modéstia e a convicção de que a vida renovada se faz no cotidiano. A oferta de emprego não foi um ato de misericórdia, mas de reconhecimento. O trabalho dela importava e foi valorizado como tal. Com o tempo, pequenos gestos viraram hábito. Alexandre passou a ligar todas as noites só para ouvir a voz da mãe, a levar flores sem motivo, a reservar tardes para conversas que não tratassem de agendas. Jonas e Paula também cultivaram rotinas. Um café nas manhãs de sábado, pequenas compras feitas juntos, um projeto de futuro que envolvia trabalho e respeito. A cidade, com suas fachadas encharcadas e seus passos apressados, continuou a existir, mas para essas vidas havia um espaço novo, uma resistência à indiferença. Em certa tarde, ao caminhar pelo mesmo bairro onde tudo começara, Paula sentiu o toque do sol morno no rosto. Jonas caminhava ao seu lado, ajustando um avental que trouxera para uma feira de rua. Passaram pela calçada onde Dona Marinalva caíra meses antes. Havia ali uma sensação estranha de fechamento. O lugar era o mesmo, mas as histórias tinham novos desfechos. Pessoas que outrora teriam passado ilesas, agora sorriam para eles. A memória da queda vivia, mas como ponto de virada, e não como ferida que permanecia aberta. No entanto, a vida não deixou de lhes colocar desafios. Em algumas manhãs, Marinalva acordava com dores que lembravam fragilidade. Havia consultas e ajustes. Alexandre, por sua vez, teve de manter um diálogo com sua própria comunidade profissional sobre limites e prioridades. Paula e Jonas enfrentaram burocracias e noites de sono mal dormido, como todo trabalhador que equilibra paixão e necessidade. Esses percalços mostraram que a reparação não é solução final, mas processo contínuo. E, mesmo diante desses desafios, a narrativa que antes poderia virar matéria de fofoca transformou-se em testemunho de que pequenas ações, repetidas, reinstauram dignidade. A presença de Alexandre na vida da mãe, a profissionalidade de Paula, a lealdade de Jonas, tudo isso se convergia em algo que não tinha pompa, o efeito curador da atenção cotidiana. Num domingo de céu azul, Alexandre conduziu a mãe até um pequeno jardim público. Eles comeram um lanche preparado por Paula e repartiram histórias de quando a família tinha menos posses e mais tempo. Riram, choveram memórias. Alexandre fez um gesto que, para ele, simbolizava o aprendizado. Tirou o celular da mão por 2 horas e ficou ali, olhando a mãe. À tarde, recebeu uma ligação de sua secretária sobre um contrato importante, mas, sem hesitar, explicou o que faria depois. A escolha, agora repetida, parecia menos dramática e mais natural. O anão que jurou amar a cozinheira cega, Jonas, permaneceu como testemunho do tipo de amor que não demanda holofotes. Não houve cena espetacular, só um cotidiano partilhado. Ouvir uma receita, entregar um punhado de frutas, segurar a mão quando necessário. Em muitos sentidos, Jonas era a personificação discreta da lealdade que o título insinuava.
Sua estatura não era tema, sua coragem de permanecer era o que contava. No fim, nada daquilo foi sobre pagamento de dívida por uma noite de chuva. Foi sobre a revelação de que relações humanas se sustentam pela insistência de pequenos atos. O filho milionário não comprou uma redenção com presentes. Pagou-a com horas, com repetição de gestos e com humildade suficiente para priorizar o que importa. A cozinheira cega não virou personagem de compaixão, tornou-se agente da própria vida, valorizada por sua competência. O homem de estatura pequena não foi caricatura, foi companheiro firme. A mãe, no centro da trama, ganhou atenção, cuidado e presença, não como prêmio, mas como direito restaurado. Se essa história tocar algo em você, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Ligue para um familiar hoje e diga apenas: posso ir te ver esta semana? A vida pede presença, não só justificativas, e quando for possível, estenda a mão. Que Deus abençoe suas escolhas e lhe dê coragem para permanecer onde importa.